primeira delas é sobre o batismo. Ainda há alguma dúvida a respeito do batismo? Pastor, o batismo nas águas salva? Essa é uma pergunta sobre quando eu vou lá e batizo, aí sim eu sou salvo. Essa é a pergunta. E a resposta para isso é não. Não. Você é salvo somente se você crê no Senhor Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que você crê e confessa, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz, que naquele momento, um piscar de olhos, você é feito uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo vem se fazer novo agora na sua vida. Nesse momento que você creu, você foi salvo. Mas, preste atenção no que eu vou dizer. O batismo não salva, mas o batismo é uma obra de fé. Esta obra de fé é pública. É uma confissão pública em que hoje você tem um Senhor, um dono, que é o Senhor Jesus. Então o batismo nada mais é do que a confirmação daquilo que você já decidiu. Então o batismo nas águas salva? Não. Quem salva é Cristo por meio da sua obra, quando você crê nela. Depois disso, depois de salvo, o que se espera de você é que você publicamente diga: eu fui salvo. Testemunhe, conte que você foi salvo. E a maneira de você fazer isso publicamente é através do batismo. Tá claro? Porque na palavra nós vemos que Jesus, ali na cruz do Calvário, foi crucificado entre dois ladrões. Vocês lembram? E entre dois ladrões, um deles zombou do Senhor. E o outro foi defender o Senhor. E no final ainda fez um pedido. Falou: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele o quê? Hoje mesmo vai estar no meu reino? Não. Vai estar no paraíso. Porque o reino tem que ter obras. O paraíso para todos que creem. Está claro? Amém? Glória a Deus. Pode surgir outra pergunta. O que é o reino, pastor? Não entendi. Depois a gente responde, se alguém perguntar. Segunda pergunta, por isso eu pedi para as crianças estarem aqui, porque uma criança me fez uma pergunta essa semana, eu achei formidável. Por que os nossos animais não vão para o céu? Os nossos pets? Porque no céu não tem animais, pastor? Inclusive Jesus não vai vir num cavalo? Uma argumentação forte, não é não? Nossas crianças já são doutrinadas aqui desde a infância mesmo a questionar, né, e falar a palavra e conhecer a palavra. Com essa argumentação do cavalo eu quase fui desmontado. Eu falei: meu Deus, não consigo responder essa. Bem, a Bíblia não nos conta o que vai acontecer com os animais que morreram. A Bíblia não nos deixa essa informação. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que a Bíblia nos conta que o Senhor, Ele cuida dos animais também. Você vai ver que Jesus dá o exemplo dos pardais, né? Eles não plantam, nem colhem, mas tudo que acontece na vida deles, na vida dos pardais, é provisão, é cuidado de Deus, né? Então, você vai ver também que depois no reino milenar do Senhor, a criação vai estar redimida. Isso quer dizer que você vai ler lá a respeito da profecia que tem em Isaías, o leão e a serpente, e a criancinha brincando com o leão, com a serpente, não vai ser mordido ou picado, né? Porque haverá um momento de remissão dos animais. Então vai ter animais no reino que o Senhor Jesus virá reinar sobre essa terra. E esses animais não serão corrompidos, né? Eles serão pacíficos. Imagina, você vai poder brincar com o leão. Imagina, né? Um tigre. Você vai poder brincar com um tigre. Vai pegar uma serpente, ela não vai te picar. Amém? Então nós vemos que
no reino do Senhor Jesus terão animais, né? Mas eu não consigo te responder o que acontece com os animais que morrem, para onde eles vão e se eles vão, né? Então, biblicamente dizendo, eu não consigo te responder. Que o Senhor nos dê graça para entender essas coisas. Aleluia. Última pergunta. Pastor, graça e paz. Graça e paz. Tenho uma pergunta. Segundo o livro de Tiago, nesse versículo, Tiago 2:24, nós somos salvos pelas ações, pelas obras, ou o versículo está dizendo que nós somos salvos pela fé? Eu não entendi. Vamos lá então, abre aí a Bíblia por gentileza. Tiago 2:24. Vamos ler o versículo? Irmãos, a maneira de você entender a palavra de Deus não são através de versículos isolados. A maneira de você entender a palavra de Deus é analisando o contexto. Não dá para você pegar um versículo isolado e fazer disso uma doutrina, um ensino, né? Uma base doutrinária. Então, aqui Tiago está contando para nós o seguinte, olha que interessante no verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí você pega esse versículo isolado e você pensa o quê? Aí, é pelas obras, não é só pela fé. Mas volta lá no versículo 17. Versículo 17 vai nos dar o contexto. Qual que é o contexto? Vamos ver o contexto? Olha só que interessante. Assim também a fé, se não tiver obras... Não, pode voltar mais um pouco. Deixa eu ver. Mais um pouco. Esse. Olha o exemplo que ele vai dar. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados do alimento cotidiano, qual que é o cenário? Tem um irmão precisando de comida, precisando de roupa para vestir. Esse é o cenário aqui. Então, imagina, na vida da igreja, se alguém está passando necessidade nesse ponto. E olha só, verso 16. E qualquer dentre vós lhe disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual que é o proveito disso? Qual que é a indignação do apóstolo Tiago aqui, irmãos? A indignação do apóstolo Tiago é a seguinte: tem um irmão passando fome do seu lado. O outro está sem roupa, não tem roupa para vestir. E está falando para ele, olha, Deus vai te abençoar. Pode ir que o Senhor vai encher os celeiros da sua casa. Você só fala e não faz nada, não põe a mão no bolso. Essa é a indignação dele. Essa fé, então, que você tem, é morta, ele está dizendo. Como assim? Como você não se compadece do irmão que está do seu lado, está passando fome, você não pode dar um prato de comida para ele? Compartilhar um pouco da sua comida? Esse é o contexto do texto. Continuando. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Próximo. Mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, que eu te mostrarei o quê? As minhas obras. As obras que eu produzi com a minha fé. Veja. Então, preste atenção. Todos nós, irmãos, que cremos no Senhor Jesus, inevitavelmente, em algum momento, vamos ter obras de fé. Amém? Inevitavelmente, você vai ter obras de fé. E o apóstolo Tiago está dizendo, olha, o irmãozinho está dizendo que ele tem fé, mas ele não tem obra. Ele está dizendo para esse irmãozinho o quê? Essa fé sua é morta. Você precisa reconsiderar a sua crença. Porque você quer me mostrar a sua fé, e eu, através das minhas obras, eu te mostro o tamanho da minha fé. Ou a minha fé. Né? Porque, em outras palavras, irmãos, para você ser salvo, você precisa de alguma obra? Sim ou não? Pelo amor de Deus, né, igreja? Estamos falando tanto tempo disso. Não, né? Não. Claro. Nós somos salvos pelas obras? Não, não. Unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Mas, inevitavelmente, em algum momento vai ter que aparecer alguma obra. Porque se você não produzir um fruto ou uma obra, nós vamos ficar com dúvida se você foi salvo ou não. Quem que vai ficar com dúvida? Nós, homens, que vemos as obras. Mas se você foi salvo e não tem nenhuma obra, Deus vê que você foi salvo? Deus precisa de alguma obra para ver que você foi salvo? Não. Então as obras são para quem?
para os homens testemunharem a respeito da sua vida agora com Deus. Então as obras nada mais são do que um testemunho público no mundo espiritual, um testemunho público diante dos homens que de fato você é um cristão. Então tenha obras, porque você ganha pessoas através do testemunho que você tem. Tenha obras de fé. Mas olha só o que ele continua dizendo. Não é a minha pregação ainda. 19. Crês tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Eu creio também. E ele está dizendo, até os demônios creem. Uau, então o demônio tem fé. Estão com medo, gente? Mas qual que é a fé dos demônios? Eles creem e têm o quê? Medo. Quantos crentes estão com medo de Deus? Essa fé é a fé de demônios. Cuidado. Você não deveria ter ela. Se o tempo inteiro você está debaixo de condenação, com medo, tem algum problema na sua fé. Corrige a fé, para que você tenha um comportamento correto. Porque esta fé é a fé de demônios. Rejeita ela, porque o verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor é o amor de Cristo na cruz do Calvário. Continuando o texto. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Agora ele foi bem forte aqui, bem bravo. Chamou este, que diz que tem fé, mas não tem obra, de vazio. Insensato aqui significa vazio. Uma pessoa vazia. De que a fé sem obras é inoperante. Continuando. Para encerrar. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Uau, aqui está a resposta para a sua pergunta. Quem fez a pergunta para mim, aqui está a resposta. Gênesis nos conta que Abraão foi justificado por obras ou por fé? Por fé. Ele foi justificado por fé quando ele ofereceu Isaque? Não, porque nem Isaque existia. Só existia uma promessa de Deus. Olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão tem o quê? Não tem filho. Como que ele vai ser uma grande nação? O que ele resolveu fazer? Crer no Senhor. Se Deus disse, é verdade. Porque o que Deus diz é verdade. Não o que eu estou vendo, não o que eu estou sentindo. Nesse momento Abraão creu no Senhor. E no que ele creu, a Bíblia nos conta também lá em Gênesis 15, se eu não me engano, que Abraão foi justificado pela fé. Aleluia! Isso é poderoso demais. Mas, Gênesis 22 conta que aquele que foi justificado pela fé também foi justificado pela obra que realizou. Mas agora, ele não foi justificado diante de Deus, porque diante de Deus ele já tinha sido justificado. No mundo espiritual, diante das pessoas, ao apresentar o sacrifício, que era Isaque, ele estava então manifestando uma obra de fé. Quando você vai ler Hebreus, contando a respeito desse momento, Hebreus diz o quê? Que Abraão creu contra a esperança. E ele creu também contra a morte. Porque ele mesmo oferecendo o seu filho, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar aquele filho. Porque a promessa de Deus era através daquele menino. Então olha só a fé de Abraão. Então a fé dele produziu uma obra extraordinária. E esse é um problema que muitas vezes nós temos na igreja, irmãos. Nós queremos que a planta cresça. Você já plantou uma plantinha? Eu já plantei muda de café. E a gente quer que o negócio cresça rápido, né? Também esses dias eu plantei umas clúzias lá em casa. Não sei se você sabe o que é clúzia. Vira uma parede, né? Vegetal. E meu desejo é que elas crescessem rápido para cobrir e me deixar mais privativo na minha casa. Se eu for lá e puxar, ela vai crescer? Sim ou não? Não, eu vou arrancar ela, não é verdade? Sim? Ela não vai crescer se eu puxar. Eu tenho que esperar o tempo certo, né? Nutrir ela até o ponto dela poder crescer. E também, talvez, se for uma árvore frutífera ou uma planta frutífera, produzir fruto. Então não adianta eu ficar puxando. Eu tenho que esperar, ter paciência. Na vida da igreja é do mesmo jeito. Nós temos que ter paciência com os irmãos que converteram. Talvez um deles tenha um comportamento estranho, esquisito, mas está aqui. Provavelmente ele nasceu de novo. Eu não consigo te definir. Mas em algum momento ele vai produzir um fruto. Sabe quantos anos
Abraão demorou para oferecer Isaac? Depois que ele recebeu a promessa e foi justificado? Mais de 50 anos. Produziu uma obra depois de 50 anos de crente. Estão comigo, gente? Amém. Aproximadamente mais de 50 anos. Então, tenha paciência que o irmãozinho que está do seu lado converteu ontem, converteu mês passado, converteu um ano atrás. 2 anos você já não tem paciência não. Estou brincando. Amém. Glória a Deus. As crianças, então, podem ir para as salas. Aleluia. Eu falei para as crianças, ele que ainda vou continuar lendo o texto. Vou falar de algo aqui agora, para aprofundar um pouco mais. Olha só, cadê o texto? Por gentileza. Os pré-adolescentes vão ficar aqui comigo, porque hoje é o batismo de muitos deles. Então vocês vão ficar aqui comigo, porque a palavra tem a ver com o batismo também. Então, o primeiro exemplo que Tiago dá, irmãos, é o exemplo de Abraão. Mas o segundo exemplo que ele vai dar de uma boa obra, ou de uma obra de fé, é esse aqui. 23. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. 25. De igual modo, ou do mesmo jeito que Abraão, não foi também justificada por obras a meretriz. Alguém sabe o que significa essa palavra meretriz? Pois bem, meretriz significa prostituta. A prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Veja, se é por obras, e normalmente quando as pessoas perguntam isso, ou duvidam, elas falam, você tem que ter uma obra boa, uma moral boa, porque assim você vai ser justificado. Mas o que uma prostituta pode fazer de boa obra? De bom comportamento, de boa moral? Você acha que prostitutas têm uma boa moral, irmãos? Não, mas essa aqui foi justificada. Foi justificada diante dos homens, diante do mundo espiritual, pela obra que ela realizou. Provavelmente, Raabe, muito provavelmente, você for ler ali o texto, ela ouviu falar do Deus de Israel que libertou o povo do Egito. E que esse povo estava vindo, ia passar pela terra dela. E ela ouviu falar 30, 40 anos antes deles chegarem lá. Então ela já cria no Deus de Israel. Então ela já tinha sido alguém que recebeu salvação em algum momento. Depois ela realizou uma obra. Qual foi a obra? Trair a nação dela. Interessante, né? Porque imagina, se a China chega aqui para invadir esse país, e você é um alto funcionário aqui nos Estados Unidos, e passa todos os códigos de guerra, todas as informações de guerra, o que você vai ser? Um traidor da pátria. Sim ou não? Ela fez isso para o inimigo. Israel. Mas Deus olhou para isso e declarou que essa mulher deveria participar da genealogia de Jesus. Meu Deus do céu. Essa mulher faz parte da família de Jesus. Jesus vem de Raabe. Não é impressionante? Uau. Então, percebe que uma prostituta não pode fazer uma boa obra para ser justificada diante de Deus. Mas aqueles que vivem pela fé são justificados diante do Senhor e produzem boas obras. Em algum momento, boas obras vão manifestar na sua vida. Amém? Glória a Deus, espero que tenha sido claro. Vamos, então, começar a palavra. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Como o Senhor mesmo diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz a igreja. Que o Senhor possa liberar no nosso espírito a tua voz, a voz que acalma as tempestades, a voz que acalma as águas, a voz que nos dá paz, nos dá conforto, alegria, regozijo na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, porque aqui estamos assentados aos teus pés, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de perguntar, porventura tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Seja bem-vinda.
Em nome do Senhor Jesus, amém. Seja bem-vinda também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você está perto dessa pessoa, dá as boas-vindas para ela. Fala que ela é muito bem-vinda aqui em nosso meio. Amém. Aleluia. Alan, eu mandei para você. Cadê o Alan? Eu mandei para você a palavra? Não? Para você projetar aqui. Então você não viu a mensagem, não tem problema. Pode orar por ele. Acontece nas melhores famílias. Problemas acontecem nas melhores famílias. Mas hoje eu vou ministrar a você sobre a vida cristã. Como que ela acontece? A vida cristã, ela praticamente tem um curso, tem um processo que é o mesmo para todos. Todos vão passar por esse processo na vida cristã. E eu estou também ministrando essa palavra pensando naqueles que vão batizar hoje. Dentre eles, a minha filha também vai batizar. Estou muito alegre, viu? Isabel, muito alegre pela sua decisão. Glória a Deus pela sua vida. Então, nós vemos que a vida cristã, ela tem um processo. Começa com a sua salvação, depois você começa a manifestar obras da sua salvação, obras de fé. Nós vemos então que a vida cristã, ela é cheia de processos, cheia de princípios espirituais que você inevitavelmente vai experimentar deles. Você que nasceu de novo. E a coisa mais importante é você nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: importa-nos nascer de novo. Detalhe, Nicodemos era mestre da lei, ele conhecia a lei, ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia de cor os livros, ele sabia, mas ele não podia ser salvo e nascer de novo só com esse conhecimento. Ele precisava da revelação de Cristo. Por isso Jesus falou para ele: importa que você nasça de novo. Porque o que importa para Deus é se você vai nascer de novo. Essa é a coisa mais importante. A Bíblia diz para nós, em Colossenses capítulo 2, verso 17, que as coisas do Antigo Testamento são sombras de uma realidade que viria. Vou repetir para você pensar. As coisas do Velho Testamento são sombras. O que é uma sombra? A sombra, ela parece comigo, mas não dá para me ver. Não dá para perceber quem que eu sou. Quando eu mexo aqui, tem uma sombra aqui na minha frente. E ela expressa também. Mas essa sombra sou eu? Sim ou não? Não, essa sombra não sou eu. É apenas um reflexo da luz em mim. Então, quando a Bíblia diz em Colossenses que o Antigo Testamento é uma sombra das realidades futuras que viriam, né? É para mostrar para nós o quê? Que aquilo ali era um desenho imperfeito. A perfeição ainda chegaria. E a perfeição é Cristo. Então o Antigo Testamento é para nos revelar Cristo, de uma certa maneira. E no Antigo Testamento nós vemos algumas coisas que são sombra. Então quero ir lá para o livro de Êxodo agora. Lá no livro de Êxodo, nós vemos que ali havia o povo de Deus sendo escravizado. Esse povo estava ali servindo ou servilmente trabalhando. Gostaria que os adolescentes ficassem prestando atenção aqui, nem não conversassem. A Bíblia nos conta que ali o povo de Deus estava sendo escravizado. E ali então é uma sombra de uma realidade. Qual que é a sombra? A sombra nós vemos que tem um faraó, que tem um povo de Deus, que tem um local chamado Egito. Nós vemos que na sombra existem essas alegorias ou símbolos, que vai nos contar também o que representa. Então, faraó representa o que, irmãos? Satanás. O Egito representa o que? O mundo. O povo de Deus representa quem? Aqueles que ainda estão sendo escravizados lá no mundo, mas já podem sair da escravidão do mundo, como filhos de Deus. Nós vemos então que tudo isso é uma alegoria, uma sombra de uma realidade. E olhando para essa alegoria, isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Porque de fato, se você
Você antes de nascer de novo, você estava no mundo. Vivendo as coisas do mundo, a mentalidade do mundo, o jeito do mundo. Amando as coisas do mundo. Antes de nascer de novo, a Bíblia fala que você era filho do diabo. Uau. Exato. Era escravo do diabo também. Escravo do pecado. Você não conseguia dizer não para o pecado. Porque você era escravo. Mas depois que você nasceu de novo, você foi livre. Você foi livre. Então no Egito nós vemos que Faraó escraviza o povo. Aí um dia Deus envia Moisés. Moisés é um símbolo de quem? De Cristo. Cristo. Moisés chega e fala o quê? Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Olha o contraste, irmãos. O povo é escravo. Deus está chamando o povo para trabalhar mais? Sim? Não. Está chamando o povo para fazer o quê? Festa, celebração. Por quê? Porque quando Cristo entra na sua vida, filho, é festa e celebração, alegria. E a Bíblia fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Alegria. Então, toma cuidado se você fica muito sem rir, sem se expressar. Porque o reino de Deus precisa se expressar dentro de você. E a maneira é com alegria. Nós vemos que Moisés chega então e fala para Faraó isso. O que Faraó fala? Tá bom, pode ir. Eu entendi, você é um homem de Deus, pode ir. Foi isso que Faraó fez? Não. Faraó falou o quê? Esse povo está desocupado. Está ocioso. Vou aumentar a carga deles. Veja. Quando você decide buscar o Senhor, seguir em direção à vontade do Senhor, o que Faraó faz? Aumenta o peso, aumenta a carga, rouba seu tempo. Porque tempo é vida, irmãos. Eu preciso dizer isso. Tempo é vida. Então, quando ele rouba o seu tempo, ele está roubando a sua vida. Aquela história, né? Eu decidi ir para o impacto esse final de semana. Mas aí apareceu o quê? Trabalho. Eu decidi buscar o Senhor. Mas aí aparece o quê? Trabalho. Até alguém brincou hoje na mesa, quando a gente estava almoçando, que quando falou do impacto, estava difícil arrumar trabalho, arrumar coisas, trabalhos aqui na região, ou na região que essa pessoa estava. Mas a hora que falou, vai ter um impacto, aí apareceu um monte de trabalho. Porque no dia que você decide ir em direção ao Senhor, em direção à vontade do Senhor, Faraó faz o quê? Aumenta a carga para te roubar a experiência da vida cristã. Então, a Bíblia fala que o Egito significa duplo estresse. Se você anda estressadinho, é porque você está debaixo da influência do mundo. Se você anda nervosinho, é porque você está debaixo da influência do mundo. O Egito, então, aponta para o mundo. O duplo estresse. O estresse é a maior raiz de enfermidades que existe nesse mundo. Se você é estressado o tempo inteiro, você é um grande candidato a receber uma enfermidade no seu corpo. Então, você tem que entender que Jesus, quando ele vem na sua vida, ele te livra da maldição do estresse. Já vou explicar como que ele faz isso. A Bíblia nos conta que quando Moisés começou a falar com o Faraó, e o Faraó foi endurecendo o coração, as coisas não foram ficando mais fáceis, foram ficando mais difíceis. Quando você converte, quando você nasce de novo, aparentemente você pensa o quê? Nossa, agora vai ser só maravilha. Sim ou não? Agora eu converti, agora eu nasci de novo. Vai ser só a glória. Mas se você vai ver que o povo de Deus começou a sofrer mais. No dia que Moisés chegou, o povo de Deus começou a sofrer mais. Piorar as coisas. E aí alguns daqueles que nasceram de novo começam a pensar o quê nesse momento? Nossa, antes de ser crente parece que era mais fácil as coisas, agora está mais difícil. Eu pensei que ia melhorar, piorou tudo. Já aconteceu isso com alguém aqui, só para saber. Levante sua mão, deixa eu me identificar também. Não estou sozinho não nessa história, glória a Deus. Porque quando você dá um passo em direção ao Senhor, resistências vão vir. Resistências vão vir na sua vida cristã, na sua vida espiritual.
Pode não ser fácil, mas quem está no seu time é o Senhor. E quem joga no seu time é o Senhor. O Senhor perde alguma batalha? Não, Ele não perde nenhuma batalha. E a batalha não é sua, é dele. Então, está tudo em paz. A guerra vai em paz. Fala para o irmão que está ao seu lado, a guerra vai em paz. Então fique em paz. Nós vemos então, irmãos, que sobre o Egito vinha juízo. Porque sobre o mundo lá fora também tem juízo. Eu preciso dizer, esse mundo é caído, está debaixo do juízo, está debaixo da condenação. Mas aqueles que nasceram de novo foram removidos, tirados do lugar do juízo. A Bíblia nos mostra que Moisés faz 3 pragas acontecerem no Egito. A primeira praga é transformar a água em sangue. A segunda praga são rãs, que vão agora para onde tem água, tem rã junto. E a terceira praga é o pó da terra se tornar piolho. Primeira coisa, imagina você estar na sua casa e de repente começar a sair sangue na torneira lá da sua casa. E sangue, eu não sei se você sabe, depois de um tempo ele fica gelatinoso e fede. Então imagina o odor que estava ali no Egito. Porque todas as águas, fontes de águas e o rio Nilo se tornaram em sangue. A água que estava dentro da casa virou sangue. A água que estava lá dentro do vaso de barro para beber virou sangue. Tudo virou sangue. Então imagina o odor, o mau cheiro, a morte, o cheiro de morte que havia no Egito. A segunda coisa que nós vimos então foi as rãs. Imagina, de repente começou a entrar rã dentro da casa das pessoas. Você ia cozinhar o arroz brasileiro e tinha rã dentro da panela. Você ia no banheiro tomar banho, tinha rã no banheiro. Você ia dormir na cama, tinha rã na cama. Que incômodo, sim ou não? Sim, era uma perturbação, um incômodo, uma angústia. Hoje mesmo, as irmãs quando vê uma rã, não sei o que elas fazem, elas gritam, não sei como é que é isso. Agora seu irmão gritar é um problema. Meu Deus do céu. Preste atenção. Não condene, não condene. A Bíblia nos conta então que depois dessa praga das rãs, veio a próxima. Qual foi a próxima? Transformar o pó da terra em piolho. Alguém já pegou piolho aqui? Acho que quase todos nós, né? Irmãos, piolho é um negócio que dá uma irritação que é impressionante. Piolho é um negócio que suga a sua vida, o seu sangue. Todas essas 3 primeiras pragas era para mostrar o que significa o mundo. O mundo significa o que? Morte, incômodo e irritação. Morte, incômodo e irritação. Nós vemos que lá no Egito o mundo está debaixo de juízo. Morte acontecendo o tempo inteiro. Incômodo o tempo inteiro. Irritação também, estresse. O final de tudo isso é produzir o quê? Estresse. Estresse. Mas um dia, a Bíblia fala lá na 10ª praga, ainda no livro de Êxodo, que Deus fala para Moisés: olha Moisés, fala para cada família tomar um cordeiro de 1 ano de idade, seja sem defeito, sem mácula. Esse cordeiro deverá ficar 5 dias com a família, mas no 5º dia esse cordeiro deverá ser sacrificado. A família então tem que pegar esse cordeiro, cozinhá-lo, assá-lo e depois sentar todo mundo junto e comer o cordeiro antes do dia amanhecer. Que refeição, hein? A Bíblia nos conta então que foi feito isso. E naquela noite iria passar o anjo da morte. Era a última praga, a praga mais difícil, que iria matar todos os primogênitos do Egito. Preste atenção. Aqui está o Evangelho. Se você não aceita o primogênito de Deus, o seu primogênito vai morrer. Se você não aceita o primogênito de Deus, você está debaixo de juízo e condenação eterna. E o primogênito de Deus, na verdade, é aquele cordeiro
Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro é um símbolo, uma sombra de Jesus. Está vendo a sombra? O cordeiro. Quando esse cordeiro é morto, o sangue dele é aspergido na porta, nos umbrais da porta da casa. E lá dentro a família está se alimentando dele. Naquela noite, preste atenção, naquela noite, o povo de Deus foi liberto do Egito e de Faraó. A única coisa que te liberta do Egito, do mundo e de Faraó, que é Satanás, é o cordeiro. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres. Você só é livre por meio do cordeiro. Naquele dia, a Bíblia diz que aquele povo sai do Egito cheio de ouro, prata e pedra preciosa. Aquele povo que era escravo, não tinha dinheiro, sai de lá rico. E a Bíblia diz que não havia entre eles nenhum inválido, não tinha nenhum enfermo. Pausa. Olha que interessante. Veja, o dia que Jesus entra na sua vida, prosperidade vem sobre você e saúde também vem sobre você. O dia que o Cordeiro entra na sua casa, saúde vem na sua vida. Creia nisso. Pastor, mas eu não estou vendo. Não precisa de ver, nem sentir. É só crer na promessa. E aí você vai ver o fruto se manifestando. No dia que o Cordeiro entra na sua vida, a sua família também vai ser salva. Há uma promessa do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No dia que você, pai da família, leva o Cordeiro para casa, há esperança na sua casa, há salvação na sua casa. Sua casa é protegida, é guardada pelo sangue. Nós vemos então que o povo sai dali, irmãos, cheio de ouro, prata, pedra preciosa, rico. Não havia entre eles nenhum inválido. Veja, pergunta para você: você acha que no meio de 1 milhão de pessoas não tinha antes ali um doente? Não tinha um com dor de cabeça? Algum que estava trabalhando, sei lá, nas pirâmides? Uma pedra daquela caiu em cima da perna dele, perdeu um dedo, perdeu um olho, perdeu um dedo da mão. Você acha que não havia ali pessoas que tinham problemas de deficiência? Com certeza. Com certeza. O que aconteceu naquela noite que eles experimentaram do Cordeiro? Foram todos curados. Os velhinhos, que talvez estavam de cama, levantaram no vigor dos jovens, como jovens naquela noite. Pessoas que estavam talvez acamadas, foram curadas por causa do Cordeiro. Agora preste atenção, irmãos. Se na sombra aconteceu isso, quanto mais na realidade de agora. Porque hoje você tem a realidade de Cristo. Experimenta em nome de Jesus dessa realidade. Creia no que a palavra diz. A Bíblia diz que então eles saíram. E quando eles saíram, eles caminharam em direção ao deserto. Veja, Egito, próximo passo é o quê? Deserto. Eles caminharam em direção ao deserto. Mas ao chegar ali no caminho que vai para o deserto, tem um mar. Mar. Qual que é o nome do mar, irmãos? Batizamos, qual que é o nome do mar? Vermelho. Mar vermelho. A Bíblia nos conta, então, preste atenção, que o povo de Deus está de frente para o mar vermelho. E atrás do povo de Deus, agora, Faraó vem com um exército para matar eles. Faraó representa quem mesmo? Satanás. O povo de Deus está indo para o deserto celebrar a festa. Satanás está vindo atrás. Satanás está vindo atrás. Você acha que eles ficaram com medo? Com certeza. Começaram até a reclamar de Moisés, porque quando você fica com medo, você reclama do líder. Se é o líder da sua casa, ou é o líder da célula, ou é o líder da igreja. Quando você fica incrédulo, você vai reclamar do líder. E reclamaram de Moisés. E Moisés entrou na reclamação também. Ele falou: Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor me trouxe aqui para morrer também? E aí Deus fala o que para ele? Por que você está orando a mim? Não é impressionante, irmãos? O que
exortamos os irmãos: ore, irmão, ore, ore lá na sua casa, ore pelo seu trabalho, ore. E aí Deus está falando com Moisés agora: Moisés, por que você está orando? Não é impressionante um negócio desse? Parece contraditório. E aí Deus fala o que para ele? Ordene ao povo que marche, porque eu já falei para você que nós vamos para o deserto. Ordena agora, já está liberada a palavra, não precisa ficar pedindo de novo, já dei para você a promessa. A Bíblia diz então que quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. Agora pausa. Por que tem esse mar aqui nessa história? Porque o mar é uma sombra. E que sombra é essa? O que representa isso? Que símbolo é esse? Água na Bíblia, preste atenção, águas na Bíblia representam juízo. Lembra de Noé? Noé, a Bíblia diz que na época de Noé, Deus enviou juízo sobre a terra. Sim ou não? E toda a terra foi inundada pelo juízo de Deus. E foram o quê? As águas. Noé, por sua vez, ele experimentou do juízo? Não. Ele passou pelo juízo a pés secos, numa arca. Construiu uma arca que durou 100 anos, a construção dela. Uma arca de madeira. E ele então passou pelo juízo. Agora nós vemos a mesma coisa acontecer. O povo de Deus está indo em direção ao deserto e tem um mar vermelho. Faraó está vindo atrás. Eles estão com medo. E agora Moisés está dizendo: marcha. Mas eu não estou vendo nada. Marcha. Eu não estou percebendo nada. Marcha. E quando eles começaram a marchar, a experimentar da palavra que foi liberada, o que aconteceu? A promessa se manifestou. O mar se abriu. E todos passaram a pés secos. Pés secos. O que quer representar isso? Eles entraram no mar e saíram do mar. O que eles estão dizendo? Eu morri para o mundo. Essa nuvem representa o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, o revestimento do Espírito, e o Espírito Santo dentro de você. Todos os cristãos, todos os crentes vão ter essas experiências que eu estou dizendo. Todos nós vamos ter. Enquanto eu falo, você está lembrando? Testifica no seu coração. Só que não para por aí. O alvo de Deus é te levar para onde? Fala comigo: Canaã. Hoje eu não vou falar de Canaã, mas o alvo de Deus é te levar para Canaã, lugar da abundância, lugar da promessa realizada. Canaã é o lugar que Deus separou para você. Mas até Canaã chegar, tem um caminho. Por isso Jesus diz o quê? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, Jesus é o caminho agora que nós estamos percorrendo. E nesse caminho, começa no deserto. Lembra quando Jesus foi batizado? Impressionante. Nesse dia, Jesus estava recebendo uma identidade. A identidade de filho, e filho o quê? Amado. Filho amado. Mas logo depois, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. Com qual objetivo? De ser tentado. No dia que você nasce de novo, você é levado para o deserto. Para ser testado. Testado. E a Bíblia diz então, que quando o Senhor chegou no deserto,
ele jejuou e orou, e provavelmente orou, com certeza, 40 dias. No final dos 40 dias, quem chega lá na história? Fala comigo, Satanás. Você não quer falar o nome dele, né? Final da história, quem chega? Satanás. No momento que Jesus está mais forte? Não. No momento que ele está o quê? Mais fraco. Espertamente, de forma astuta. E aí ele chega no Senhor Jesus e fala o quê? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Preste atenção. 40 dias antes, o que Jesus ouviu no dia do batismo lá com João Batista? Que ele é o quê? E a obra agora é o posicionamento dele de fé. E como que ele posiciona com Satanás? Xingando o diabo? Miserável. É assim que ele faz? Não. Ele diz o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele ouviu da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, quem eu tenho todo o meu prazer. O que o diabo estava tentando ele, irmãos? Tentando que ele fizesse algo para provar que ele era alguma coisa. Lá em Gênesis, vocês estão pensados? Lá em Gênesis, acontece a queda do homem. O jeito que aconteceu lá, acontece hoje também. Preste atenção. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou eles à imagem e semelhança de Deus? Sim? Sim. Mas aí a serpente veio falar com a parte mais frágil. Quem foi? A mulher. E com ela ele disse o quê? No dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar semelhante a Deus. Veja, Deus já havia dito que eles eram semelhantes? Mas se eles comessem, o diabo estava dizendo o quê? Que eles iam se tornar. Preste atenção, isso acontece hoje também. Quando você nasce de novo, você já foi feito filho de Deus. Você, pelas suas obras, não pode se tornar filho de Deus. Pelas suas obras, você pode manifestar quem é o seu pai. Mas você se torna filho de Deus no dia que você crê na palavra que Deus já liberou. Agora, se você quer fazer algo para ser, você está igual Eva caindo lá no jardim. Jesus recebeu a mesma tentação, mas ele não caiu. Ele permaneceu com a palavra que Deus já havia dito. Veja, depois do batismo, a sua primeira experiência de fé, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a sua primeira experiência de fé. A Bíblia fala que depois que eles passaram a pés secos no mar Vermelho, foram para o deserto, Satanás, Faraó, veio atrás deles. E quando ele chegou lá no meio do mar, o mar se fechou. E você não ouve mais notícia a respeito de Faraó. Aquele inimigo foi embora. No dia que você passa pelo batismo, você está declarando que Faraó não tem mais nada a ver com a sua vida. E Faraó então não tem influência sobre você mais. Faraó não pode agir contra você mais. Por isso você pode resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. No deserto, o povo de Deus teve mais 5 experiências. Não vou falar delas, os irmãos já estão cansados. Não? Porque se tiverem, eu tenho uma palavra de Deus para você. No deserto, o povo de Deus passou por 5 experiências. Quantas? 5 é o número da graça de Deus. Eu não sei se você sabe,
Mas 5 é o número da responsabilidade do homem e o número da graça de Deus. Essas 5 experiências, então, têm a ver com a nossa responsabilidade em Cristo, em experimentar da graça dele. Veja, primeira experiência, águas de Mara. Fala comigo, águas de Mara. Mara significa amar, amargor. A Bíblia diz que depois de 3 dias, o povo no deserto, caminhando, aquele 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças, eles estavam trazendo a água de onde antes? Do rio Nilo. Lembra do rio Nilo que tinha virado sangue? Pois bem, a água que eles estavam trazendo é do rio Nilo. E essa água é a água que eles bebiam, mas a água acabou. Porque Deus não quer só te tirar do mundo, Ele quer tirar o mundo de dentro de você. Estão comigo? Amém. E a maneira de você colocar o mundo dentro de você é se alimentando das coisas do mundo. Por isso Deus permite que as coisas do mundo se encerrem, para você parar de se alimentar do mundo. E esta água então acabou. Amém. E a Bíblia diz que eles tiveram sede e começaram a reclamar, a murmurar. Reclamação, murmuração é o quê? Pecado. Naquele momento então eles encontraram uma espécie de oásis. E nesse oásis eles saíram correndo, falaram: a água chegou, vamos lá, vamos beber. No que eles beberam a água, o que aconteceu? Estava amarga a água. O que Deus, nesta sombra, estava falando para eles? Qual que é a realidade? Amargura, ressentimento. Agora eu quero que você lembre quem que era esse povo. Esse povo era escravo. Você acha que eles eram um povo tranquilo, pacífico? Um povo, quando você conversasse com eles, ele tratava bem? Não, era um povo que era escravo, oprimido, dava mal resposta, amargurado, brigava, briguento. A Bíblia nos conta então que Moisés foi orar. E Deus falou para Moisés: lance o madeiro nas águas. E a Bíblia diz que quando Moisés lançou o madeiro nas águas, as águas se tornaram doces. Preste atenção. A primeira experiência que você vai ter no deserto é ter um estilo de vida de perdão. A primeira experiência que Deus vai te levar a ter no deserto é ter um estilo de vida de perdão. Porque só quando você lança a cruz no seu coração, entende o tanto que você foi perdoado e pode perdoar agora, o amargor vai sair da sua vida. Porque quando aquele povo estava lá, naquele oásis, ainda amargo, Deus estava dizendo o que para eles? Olha, isso aqui é vocês. E enquanto vocês não resolveram o amargor, nós não vamos para a próxima fase. Nós não vamos avançar no deserto. Nós não vamos para a nossa herança que eu tenho preparado para vocês. Então, vamos resolver o amargor agora. O ressentimento. E como que nós vamos resolver, Senhor? Lança o madeiro. Lança a cruz. O que é a cruz? Eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão dos meus direitos hoje. E eu perdoo quem não merece. Eu perdoo aquele que não merece. Como que Jesus na cruz fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pergunto para você: será que mesmo os romanos não estavam sabendo o que ele estava fazendo? Estava matando ali alguém? Claro que sabia. Por que Jesus fez isso? Porque ele fez algo para liberar as pessoas, que inclusive ele tinha o direito de exigir. Ele apenas liberou perdão. Você então, que foi perdoado, o que se espera de você, filho, é que você perdoe. Você que recebeu graça, o que se espera de você é que você seja gracioso. Você que foi abençoado, o que se espera de você é que você compartilhe. Você que foi guardado, protegido, o que se espera de você é que você proteja e guarde também. Entende? Assim é o Evangelho. Você recebe de graça. E aquilo que você recebeu de graça, compartilha. Talvez é uma palavra que Deus te deu. Talvez é o perdão que Deus te deu. Por isso, quando alguém vier te machucar, te ferir, saiba que a primeira experiência que você tem que desenvolver na sua caminhada cristã é ser alguém livre da ofensa. Livre de ficar ofendido. Livre de ficar amargurado.
Por isso foi a primeira experiência do povo de Deus ali em Mara. Você percebe que a caminhada cristã, ela tem alguns princípios. Nós já vimos, fomos livres do mundo, livres de Faraó. Nós saímos do estresse do mundo, não somos mais escravos desse mundo. Cruzamos o Mar Vermelho e declaramos que agora o diabo não tem mais nada a ver com a nossa vida. Estamos indo numa jornada agora em direção à promessa de Deus. Mas nessa jornada, eu ainda tenho que vencer a amargura. Ainda tenho que vencer o ressentimento. A próxima parada deles, a Bíblia fala, foi em Elim. Lá em Elim, fala de uma vida que cresce e uma vida que jorra. Porque são 12 fontes e 70 palmeiras. Depois que você nasceu de novo, você tem que se aprender a encher do Espírito. Tem que aprender a crescer espiritualmente. Depois dessa parada, nós vemos que tem uma experiência que eles vão participar agora. O maná vai começar a cair do céu. Imagina, pão caindo do céu. Jesus nos conta no Evangelho que aquele pão aí, na verdade, é Ele mesmo. O que Deus está fazendo? Está mudando a dieta desse povo. Antes eles comiam comida do mundo, agora eles estão comendo comida celestial. A próxima experiência deles é a água que sai da rocha. Quem que é a rocha? Cristo. Pausa. Você que nasceu de novo, você tem que aprender a se encher do Espírito, andar numa vida de perdão, a se encher do Espírito, a comer o maná que cai do céu e a beber da água da vida que saiu da rocha. Preste atenção, essa é a nossa vida. Aprenda a orar, aprenda a adorar o Senhor, aprenda a se encher do Espírito. Maneira que você se enche do Espírito, cantando entre vós com salmos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros. Essa é a maneira que a Bíblia fala que você é cheio do Espírito. Mas é só se encher do Espírito? Não, é comer a palavra, comer de Cristo. Quando você vem aos domingos, você está se alimentando também. E por fim, a última experiência que eles tiveram é a experiência de Amaleque. Todos vocês estão me olhando com esse par de olhos bonitos. Vão passar por essa experiência. Pastor, mas o que significa Amaleque? Amaleque significa belicoso. Palavra belicoso. Palavra belicoso significa bélico, poder bélico. Então, Amaleque significa aquele que está em contendas, em guerras, em confusões, o tempo inteiro. Todos os crentes vão passar por esse momento e vencer esse momento. Amaleque representa a carne, é um símbolo da carne, é uma sombra da carne hoje em nossas vidas. A sua carne o tempo inteiro ela é confusa, quer confusão, quer contendas, o tempo inteiro, isso é a carne. Nós temos que aprender a dominar a carne. E como que o povo de Deus venceu Amaleque? É a maneira que você domina a sua carne. A Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então qual que é a maneira que você vence a carne? Andando aonde? No Espírito. O que os irmãos normalmente querem fazer? Não, eu vou mudar isso aqui antes na minha carne, que aí depois eu vou me encher do Espírito. Mas não é isso. Está falando para você andar no Espírito, porque aí a carne vai ser mortificada. Mas lá em Amaleque a Bíblia diz que Josué estava no campo de batalha com o exército. Moisés estava no monte, com os braços levantados, orando. E ao lado dele estava Arão e Hur. E aqui está o segredo para você vencer a carne. Vocês querem saber ou posso ir embora? Cada um desses é uma sombra, é um símbolo. Você tem que aprender a aplicar isso à sua vida cristã, a prática da sua vida cristã. Quem que representa Josué? Josué é um símbolo de quem? De Jesus, lutando as nossas batalhas. O Salvador lutando as nossas batalhas. A carne se levanta, mas Jesus, o Salvador, está lutando as nossas batalhas. A Bíblia diz que enquanto Moisés orava, Josué prevalecia. Mas enquanto Moisés parava de orar ou abaixava os seus braços, Amaleque prevalecia.
Quando ele começou a sentir fraqueza, a baixar os braços, a Bíblia fala que Ur pegou um braço, levantou. Quem que é o outro? Arão. O outro é Arão, pegou o braço e levantou. Quem é Arão? Sacerdote. Quem é Ur? Representa os reis. A Bíblia diz que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Que enquanto oramos, enchemos do Espírito, a carne é vencida. Jesus nos dá a vitória sobre a carne. Veja, olha, todos os princípios da nossa caminhada cristã aqui no livro de Êxodo, nessa sombra. O Egito foi vencido. O mundo foi vencido na sua vida. Faraó já foi vencido na sua vida. Você que escolheu o Senhor, o Cordeiro, agora passa pelas águas do batismo. Depois de passar pelas águas do batismo, viva uma vida sem amargor. Coloque a cruz na sua vida. Se encha do Espírito lá em Elim. Se encha do Espírito e cresça espiritualmente. Não seja um anão espiritual. Seja alguém que amadurece e cresce. Coma do maná diariamente. Beba da água que sai da rocha diariamente, que é Cristo. O maná é Cristo, a rocha é Cristo. E quando a carne se levantar e guerrear contra você, esteja pronto para vencer a carne. Esteja alimentado com o maná, alimentado com a água viva, porque a carne não vai ter força para poder te superar. Nesse dia que a carne se levantar, levante as mãos, ore, repreenda, haja em fé diante das circunstâncias. Esse é o resumo da palavra de hoje. Amém. É até fácil para você compartilhar ela na cela. Gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos ali cruzar o Mar Vermelho. Aleluia. O pessoal do louvor já levantou. Pega só o violão e vamos junto cantando. Vamos sair junto cantando aqui. Andando e cantando. Aleluia. Eu nasci de novo? Tem essa? Aleluia. Feche seus olhos. Eu não poderia terminar esse momento sem fazer um apelo. Talvez você nunca foi salvo pelo Cordeiro de Deus. Nunca creu nisso. Mas o meu convite para você hoje é que Jesus está aqui hoje para te salvar. E se você crê e quer, Ele vai vir sobre você agora. Vai transformar a sua vida. E você vai nascer de novo. Então, eu gostaria que todos nesse momento colocassem a mão no coração e repetissem essa oração comigo. Fala comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Salva-me dos meus pecados, da minha condenação, do meu juízo. Me dá uma nova vida, uma nova história. Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor morreu a minha morte. O Senhor pagou o preço pelos meus pecados. O Senhor levou o meu juízo e me fez hoje filho de Deus. Eu sou chamado pelo teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez a oração pela primeira vez, eu preciso te dizer, se você creu no seu coração e confessou com a sua boca, você acabou de nascer de novo. Foi salvo. Amém? Aleluia. Irmãos, nós vamos sair agora. Nós vamos ter um momento ali do batismo, ali fora. Eu gostaria que a gente saísse cantando essa canção que o pessoal do louvor vai estar ministrando. Então, não converse, no máximo cante. E a gente vai lá para o final do corredor agora. Os batizandos, por gentileza, vão primeiro, para vocês já irem para frente, lá do lado do magistério, rapidamente. E leve a ceia. Os pais que têm crianças que estão nas salas,
pegue as crianças e leve elas para ver e participar ali do batismo. Pessoal do louvor, vamos.